Passamos agora para o tema dos documentos legislativos brasileiros do século XIX, ou seja, das grandes legislações que tivemos no país durante o século XIX. A primeira delas é o Código Criminal de 1830, que foi destinado tanto a homens livres como escravos. O Brasil, obviamente, era ainda um país escravagista, uma vez que sabemos que apenas no final do século XIX que será abolida a escravidão no Brasil. E foi um projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que teve como inspiração o liberalismo de Beccaria, típico do século XIX, o que significou um abrandamento do sistema vigente. Abrandamento porque o sistema vigente até então eram as ordenações filipinas, que tinham penas terríveis, e estavam extremamente desatualizadas. Não porque esse Código Criminal de 1830 era, em absoluto, muito brando. Então, o primeiro artigo trazia o famoso princípio que a gente conhece desde lá o direito romano, que não há crime sem lei prévia, nulla pena sine legem, e trazia a maioridade penal de 14 anos, o Código de 1830, no artigo 10º, parágrafo 1º. As penas eram as mais variadas possíveis. A gente tinha a pena de morte, que só não era aplicada por meio da graça do imperador. E a gente tem um famoso caso no direito brasileiro, chamado caso Mota Coqueiro, de 1855, um clamoroso erro judicial que levou à morte desse Mota Coqueiro, e o processo foi extremamente conturbado, não por motivos pessoais, ele foi um processo muito injusto, e o que não se sabe, na verdade, é se o Mota Coqueiro era realmente o mandante desse crime terrível que aconteceu na região de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Fato foi que havia uma incerteza enorme e ele acabou sendo executado, como era prevista a pena de morte. Depois disso, muito foi abrandada a aplicação da pena de morte, apesar de ser visto esse como o último caso de pena de morte, não é verdade, a literatura comprova, mas foi dos últimos casos. O imperador muda sua posição em relação à pena de morte e acaba concedendo a graça de uma forma muito mais frequente. Tínhamos a prisão perpétua e tínhamos a pena de galés, o trabalho forçado, mas que não era aplicado nem para mulheres, nem para menores de 21 ou maiores de 60 anos. Tínhamos pena de banimento, pena de degredo, pena de desterro, ou seja, o criminoso não podia ficar no local onde morava a vítima, e a prisão com trabalho ou sem trabalho. Tem variadas formas de penas, inclusive o açoite contra escravos, ainda infelizmente presente aqui. Os crimes não prescreviam, o que também é bastante estranho, com os olhos modernos, mas eles não prescreviam. E ficou em vigor até o Código Penal de 1890, que nós veremos ainda nessa aula. Ou seja, 60 anos em vigor, passando aqui até a virada da República. Acompanhando esse Código Penal, esse Código Criminal, a gente tinha o Código de Processo Criminal de 1832, que também, na verdade, tratava do processo civil, dando grande poder aos municípios. O chamado juiz de paz produzia as provas e julgava, o que também é bastante complicado, e aí criou a prescrição de crimes conforme a sua gravidade. Em 1841 teve uma reforma que dividiu as funções de juiz e delegado de polícia, como entendemos até hoje. Em 1834, tivemos o famoso ato adicional de Dom Pedro I, que, vindo da abdicação de Dom Pedro I, de 1831, que levou a essa crise da monarquia, uma vez que a Câmara era composta por liberais moderados, e teve esse debate entre uma monarquia constitucionalista e uma monarquia federativa. Aqui a gente tem a questão da regência una, uma vez que o imperador Dom Pedro II ainda era muito jovem para assumir o trono, o que levou ao enfraquecimento do poder moderador, extinguindo-se inclusive o Conselho de Estado. Deu-se mais autonomia para as províncias e, consequentemente, para as assembleias legislativas. Em 1850 temos um importante marco, que é o Código Comercial, em vigor em parte até hoje,
em razão da necessidade de estimular a atividade econômica, comercial e industrial. A gente estava no início dessas atividades e as ordenações filipinas, obviamente, não eram suficientes para que pudesse promover esse desenvolvimento. Foi elaborado pelo famoso Visconde de Cairu, considerado o primeiro economista brasileiro, e foi baseado muito no Código Comercial Francês de 1807, que teve grande influência no Brasil, e o Código Comercial Espanhol. A primeira parte do Código Comercial trata do comércio em geral, com o conceito de comerciante, de auxiliares do comércio, contratos mercantis, sociedades comerciais, e a segunda parte sobre o comércio marítimo. A terceira parte sobre quebras e falências. A única parte ainda em vigor hoje em dia é sobre o comércio marítimo. A primeira parte revogada pelo nosso Código Civil de 2002 e a terceira parte pelas diversas leis de falências que já tivemos, 1945 e a atual de 2005. Também de 1850 a gente tem o Regulamento 737, que vai tratar do processo comercial, ele acompanha o Código Comercial e acaba também regulando o processo civil. Eles não revogam as ordenações filipinas, isso é importante, porque eles complementam, então continuam em vigor. Em 1871, Antônio Joaquim Ribas foi incumbido do governo imperial de reunir e compilar toda a legislação referente ao processo civil. Reparem que até agora a gente não tem Código de Processo Civil até o final do século XIX, assim como não temos um Código Civil, que será o tema da próxima aula. Teve diversas tentativas de códigos processuais civis estaduais ou provinciais, mas vai se trazer em 1876, por meio de uma resolução imperial, a chamada consolidação das leis do processo civil desse conselheiro Ribas, que vão ter força de lei. Passa na prática a ser um código de processo civil. Com a proclamação da República, a gente tem em 1890 um novo Código Penal, que substitui o de 1830, bastante anacrônico. Para começar, como a gente viu, falava ainda de escravos. Então aqui as penas eram consideradas ineficazes e todas elas são abolidas, permanecendo apenas de prisão, com ou sem trabalho, e outras modalidades de prisão e multas, ou seja, sem pena de morte, sem prisão perpétua, sem aquelas penas de banimento, degredo e coisas do gênero. E a Constituição Brasileira de 1891, consequência óbvia da proclamação da República, então passa a ser a nossa primeira Constituição republicana, tendo como modelo a famosa Constituição norte-americana, modelo aqui do final do século XIX. Se extingue, obviamente, o poder moderador. Também temos o fim do voto censitário, uma importante conquista aqui para a democracia, e uma efetiva criação do federalismo. Tentativas de efetivação, mesmo lembrando que o nosso federalismo é bastante mitigado. Criou-se aqui as constituições estaduais e os códigos processuais estaduais, que não, alguns funcionaram, mas pouco deram certo. Se separou o Estado e a Igreja, o que na prática sempre demorou bastante para ter essa separação, e até hoje a gente se pergunta aqui dessa separação entre o Estado e a Igreja. Fim dos títulos nobiliárquicos, então no Brasil, desde a Constituição de 1891, assim como todos os países que a gente tem a República, os títulos nobiliárquicos deixam de existir, a gente tem diversas soluções em diversos países, aqui eles simplesmente deixaram de existir. Com isso, deixamos para a nossa última aula o tema do Código Civil Brasileiro, em que a gente vai tratar não só do Código Civil Brasileiro de 1916, mas também de 2002 e das suas influências com as grandes codificações.